Aqui o enunciado do nosso exercício, nós iremos fazer ele em duas partes, mas inicialmente nós iremos fazer o seguinte: encontrar a equação da força cortante momento fletor para x igual a 0 e x igual a 1,5. Aqui está o conteúdo do vídeo. Nós iremos precisar de reações ao apoio, então nosso capítulo 5 aqui pelos QR Code joga para a playlist lá do capítulo 5. Então vamos ao vídeo. Então o nosso primeiro passo é o diagrama de corpo livre. Inicialmente o que nós vamos fazer? Pegar a nossa carga distribuída de 40 kN metro e multiplicar pelo trecho que ela está distribuída. Com isso a gente corta metro com metro e encontramos 60 kN. E a nossa carga está aplicada no seu centroide de gravidade, que no caso é uma carga retangular, o centro é a união dos vértices. E temos também a nossa força de 32 kN. Daí a gente segue com as distâncias, o nosso apoio aqui em A, que é do primeiro gênero, apenas uma reação, as outras distâncias e o nosso apoio em B, que será a RBY. Não coloquei a RBX, é um apoio de segundo gênero, então tem as duas reações, porém não coloquei porque nós não temos carga em X, apenas em Y. Se nós fizermos o somatório de forças aqui em relação ao eixo X, vai dar 0. Continuando então, nós iremos para o segundo passo, que é o cálculo das reações no apoio. O que nós iremos iniciar? Vamos iniciar com o somatório de momentos em relação ao ponto B. Daí a gente já elimina essa reação pelo fato dela estar passando em cima da linha de ação da força. Então nós vamos ter o seguinte: 60 vezes 3,75, que é a distância da linha de ação da força até o ponto que a gente está calculando o momento, menos a nossa RA, que faz momento horário, recebe sinal negativo, vezes a distância que ela está em relação ao ponto B, são 3 metros, mais a nossa força concentrada de 32 kN, vezes a distância que está em relação ao ponto B aqui, que é 1,5. Isso é igual a 0. E nós resolvendo essa continha aqui, nós chegamos para um valor de RA 91 kN. Então já temos uma primeira reação. Para a reação em B, o que nós iremos fazer? Somatório das forças em Y. O que a gente tem em Y então? Temos a nossa força de 60 para baixo. Temos a nossa reação RA para cima, positivo. Temos a nossa reação RBY para cima, positivo. E temos a nossa força concentrada para baixo, que é negativo. E isso é igual a 0. Então, nós podemos substituir o nosso RA aqui, ó. E chegamos no seguinte resultado. A nossa RB é igual a 1 kN. Agora, nós iremos para o terceiro passo, que é o cálculo das equações da força cortante e momento fletor. O que a gente vai fazer? Como é o nosso primeiro vídeo que nós estamos trabalhando com esse assunto, a gente sempre vai ter que cortar a nossa viga no momento que há uma descontinuidade de carga. Ou seja, aqui ó, nesse trecho é uma carga só, 40 kN por metro, de 0 a 1,5. Quando a gente cai nesse trecho aqui, ó, já muda, porque era uma carga, aqui já não tem nada. Então, nós temos para esse trecho um outro corte. Quando a gente chega nesse trecho final aqui da nossa viga, o que a gente tem? Tem outra descontinuidade de carga, com a nossa força concentrada. Então, para a gente resolver ela completamente, chegarmos nos gráficos, nós teremos que fazer 3 cortes nessa viga. Iremos iniciar com o primeiro, que é dessa seção aqui, ó. Então vamos lá. Então a gente cortou a nossa viga lá. Quando a gente corta a nossa viga, a gente vai substituir pelos esforços internos. Então a gente, na teoria, ela estar engastada, nós teríamos que ter um esforço interno de força cortante e um esforço de momento, que nós devemos chamar de momento fletor interno. Então, com isso, se a gente substituir a nossa seção pelas reações que a outra seção provocaria, a gente consegue constatar que isso aqui está em equilíbrio. Então, daí que vai sair a nossa equação da força cortante e a equação de momento fletor.
Então nós vamos ter a seguinte situação. A nossa força concentrada era 40 vezes a distância que ela está sendo aplicada. Então vamos ter 40 vezes x. E ela atua em uma distância em relação ao nosso corte de x sobre 2. Então vamos para a nossa equação. Então, primeiramente, para a força cortante, vamos fazer o seguinte. Somatório das forças em y é igual a zero. Então o que a gente tem em y? Temos a nossa força aqui, ó, de 40 vezes x para baixo, negativo. E temos a nossa força cortante aqui de menos v, que está para baixo também. E isso é igual a zero. Então, se a gente resolver isso daqui, a gente já chega na nossa equação da força cortante, que é 40 menos x. Vamos ir agora para o nosso momento. Momento nós vamos fazer somatório de momentos em relação ao nosso corte, que é igual a zero, e vamos ter o seguinte. O que a gente tem? Temos um próprio momento, que está no sentido anti-horário, sinal positivo, e temos a nossa força concentrada de 40 vezes x, vezes a distância que ela está em relação ao nosso corte. Com isso, nós chegamos a uma equação de momento fletor menos 20 vezes x ao quadrado, que é a resolução disso daí. Então é isso, pessoal. Nós iremos continuar com esse exercício no próximo